Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Galera, dando continuidade aqui às nossas aulas de eletromagnetismo, nós vamos continuar nessa aula o estudo da força magnética. Nós vimos em aulas anteriores como se calcula a força magnética e nós vimos os casos particulares da força magnética que atua numa carga em movimento num campo magnético uniforme, né? Nós vimos alguns casos particulares ali de cargas que são lançadas em campos magnéticos uniformes. Cargas sendo lançadas paralelamente ao campo, perpendicularmente ao campo e obliquamente ao campo. Na aula de hoje, nós vamos falar de força magnética atuando em fios. Nós vimos em aulas anteriores força magnética atuando em cargas em movimento, e nós vamos ver agora força magnética atuando em fios. Então, vem comigo e presta atenção aqui nessa situação. Eu tenho aqui desenhado na tela para vocês um circuito elétrico que tem uma bateria, né, um gerador, uma pilha e um fio de comprimento L. Esse carinha aqui é o meu fio e esse fio ele tem um comprimento L, tá? Então, esse circuito, ele é um circuito muito simples. Nós temos uma bateria, que é uma pilha, né, um gerador, uma fonte de tensão, e nós temos aqui um fio. Esse fio, ele tem um comprimento L. Vamos pensar aqui na corrente elétrica convencional. Nós sabemos que a corrente elétrica convencional, ela sai da placa positiva e vai para a placa negativa. Só que, obviamente, antes dela retornar para a placa negativa, ela percorre o circuito todo, né? Sai da placa positiva, percorre o circuito todo e, no fim das contas, retorna para a placa negativa. É assim que funciona a corrente convencional, né? Corrente convencional sai da placa positiva, percorre o circuito todo e, por fim, retorna à placa negativa. O que eu quero que vocês percebam é que essa corrente elétrica, ela vai passar aqui pelo fio, tá? Essa corrente elétrica, ela vai passar pelo fio. E eu quero que vocês imaginem que ao redor do fio existe um campo magnético externo, tá? Existe aqui um campo magnético externo ao redor do fio. Ô Yuri, esse campo magnético externo, ele tá vindo de onde? Sei lá. Ele só existe, tá? Existe um campo magnético externo aí que está atuando no fio. Sei lá, imaginem que eu tenho um ímã e esse ímã ele está com o polo norte virado para o fio. Se esse ímã está com o polo norte virado para o fio, as linhas de indução estão saindo do polo norte desse ímã e estão entrando na tela, né? Estão entrando aí no plano da tela, na tela do computador. Então, existe aí, ao redor desse fio, um campo magnético externo. Campo magnético externo esse, que eu não sei de onde ele está vindo, né? Mas eu sei que ele existe. Então, existe aí um campo magnético externo, que eu não sei de onde ele está vindo, mas ele existe. Ele está entrando na tela do computador, né? Porque se está sendo representado por X, quer dizer que ele está entrando na tela. Ele está entrando no plano. Ele está entrando aí na tela do computador. Ah, Yuri, esse campo magnético externo, ele está sendo gerado por quem? Não sei. E no fim das contas não interessa, tá? É como se eu tivesse, sei lá, um ímã, e esse ímã, ele está apontado para a tela do computador com o polo norte virado para a tela. Então as linhas de indução saem do polo norte, ó, e entram na tela, tá? As linhas de indução saem do polo norte e entram na tela. E se estão entrando na tela, a gente representa por X, né? Porque onde o campo magnético entra, a gente representa por X. Beleza. Essa corrente elétrica que está sendo gerado pela bateria, que está sendo gerada pela bateria, quando ela percorre o circuito, ela acaba passando pelo fio, né? Essa corrente elétrica, ela acaba passando pelo fio. Mas percebam que nós estamos falando de corrente convencional.
Corrente convencional é um movimento ordenado de prótons. É um movimento ordenado de cargas positivas. Não é isso? Corrente convencional é um movimento ordenado de prótons. É um movimento ordenado de cargas positivas. Gente, vê se vocês entendem. Quando a corrente elétrica atravessar esse fio, essa corrente elétrica convencional é como se fosse movimento ordenado de prótons, né? A gente sabe que a corrente elétrica real, a corrente elétrica como ela realmente é, ela nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons. Só que a corrente que a gente trabalha é a corrente convencional, movimento ordenado de prótons, de cargas positivas. E aí, vê se vocês entendem. Quando essa corrente elétrica percorrer o fio, você vai ter cargas elétricas em movimento numa região de campo magnético. Vocês sabem que se uma carga elétrica está em movimento numa região de campo magnético, ela pode sofrer força magnética. E como é que a gente determina o sentido dessa força magnética? Você vai aplicar a regra do tapa, né? Perceba, campo magnético está entrando, porque o campo magnético está sendo representado por X, quer dizer que ele está entrando. As cargas elétricas estão indo para a direita, porque percebam, o sentido da corrente elétrica representa o sentido de movimento dos prótons, né? O sentido de movimento das cargas positivas. Se a corrente elétrica está indo para a direita, quer dizer que os meus prótons estão se movendo para a direita, né? Porque a corrente convencional é o movimento ordenado de prótons. E se nesse fio a corrente elétrica é para a direita, é porque os prótons estão se movendo para a direita. E realmente, né, eles vão se mover da placa positiva, porque são repelidos pela placa positiva, e vão para a placa negativa, porque são atraídos pela placa negativa. Então, perceba, o campo magnético está entrando, que eu representei o campo magnético por X, né? Quer dizer que ele está entrando. E a corrente elétrica é para a direita. Quer dizer que os elétrons estão se movendo para a direita. Corrente elétrica convencional não é um movimento de cargas positivas? Então, como as cargas são positivas, o tapa é com a palma da mão, ó. Puf, puf. Você vai dar um tapa aqui com a palma da mão. Se você vai dar um tapa com a palma da mão, nesse fio surge uma força magnética para cima. Surge uma força magnética para cima. Por que surge uma força magnética para cima? Porque, perceba, campo magnético entrando, as cargas estão se movendo para a direita, então o polegar ele aponta para a direita, e como a corrente convencional é o movimento de cargas positivas, o tapa vai ser com a palma da mão. Puf, tapa para cima, surge no fio uma força magnética para cima. Essa força magnética, ó, ela é perpendicular ao fio. Tranquilo? Beleza? Agora, como é que eu determino essa força magnética? Repare. Eu sei que vocês concordam comigo que força magnética é boi, quer vaca, sem teta, não é isso? Força magnética é boi, quer vaca, sem teta. Então, minha força magnética vai ser boi, quer vaca, e o seno de teta é o seno de 90 graus nesse caso. Por que é o seno de 90? Porque, perceba, as cargas estão se movendo para a direita. Só que o campo magnético está entrando na tela. O campo magnético entra na tela, as cargas se movem para a direita, ó. O ângulo aqui é 90 graus. O campo magnético, ó, está entrando na tela e as cargas estão indo para a direita, ó. O ângulo é 90 graus. Então aqui é o seno de 90. Só que vocês já sabem que o seno de 90 vale quanto, gente? 1. Esse seno de 90 vale 1. Então minha força magnética, ela nada mais é do que BQV. Beleza? Só que o que eu quero que vocês entendam é velocidade, eu não vou nem colocar que o seno de θ é 90, ou que θ vale 90 graus, vou até apagar isso aqui. Por que eu vou apagar isso aqui, gente? Porque nesse caso é 90. Nesse desenho que eu fiz é 90, mas nem sempre vai ser 90, tá? Nem sempre vai ser 90. Então deixa eu até apagar isso aqui, que apesar de que nesse caso é 90, nem sempre vai ser 90, né? Tem situações que o ângulo é 30, que é 60. Então, vê se vocês entendem.
Eu sei que a força magnética é boi que é vaca sem teta. Pronto. Força magnética, boi que é vaca sem teta. Gente, V é a velocidade. V é a velocidade. Vocês concordam que velocidade é distância dividido por tempo? Velocidade é distância dividido por tempo. Mas eu quero calcular a força magnética no fio. O fio é esse cara aqui, que tem comprimento L. Então, L é como se fosse a distância que as cargas estão percorrendo. Então, a velocidade, ó, a velocidade, ela nada mais é do que a distância L dividida pelo tempo T. Faz sentido para vocês isso? Velocidade é distância dividido por tempo, né? Vocês aprendem isso na cinemática. Velocidade é distância por tempo, só que a distância é o próprio comprimento do fio, que é L, dividido por T, que é o tempo que as cargas levaram para atravessar o fio. Tudo isso vezes o seno de θ. Só que perceba, se eu pegar a carga e dividir pelo tempo, eu encontro o quê? Corrente elétrica. Eu não sei se vocês lembram lá do início da eletrodinâmica, se eu pego carga e divido por tempo, eu encontro corrente. Corrente que eu simbolizo pela letra I. Então, carga dividido por tempo, ó, vai virar o quê? Corrente elétrica. Vezes o comprimento, vezes o seno. Então, chegamos à conclusão de que a força magnética é π vezes o seno do ângulo. Força magnética, ela é dada por π vezes o seno do ângulo. Tá? Perceba que essa fórmula, ela deriva de boi que é vaca sem teta, né? Essa fórmula, ela deriva de boi que é vaca sem teta, que é π seno θ. Só que a gente vai usar ela especificamente para a força magnética em fios. Vocês lembram que na fórmula boi que é vaca sem teta, o ângulo θ era o ângulo entre a velocidade e o campo? Lembra disso? Na fórmula boi que é vaca sem teta, θ era o ângulo entre a velocidade e o campo, né? Na fórmula boi que é vaca sem teta, esse ângulo θ, ele era o ângulo entre a velocidade e o campo. Nesse caso, se vocês perceberem, quem faz o papel da velocidade é a corrente, porque é a corrente que indica para onde as cargas estão indo. Então, por exemplo, se as cargas estão indo para a direita, se a corrente é para a direita, né? Se a corrente for para a direita, as cargas estão indo para a direita, então a velocidade é para a direita. Se as cargas estão indo para cima, a corrente é para cima, a velocidade é para cima. Então, nesse caso, ao invés de θ ser o ângulo entre a velocidade e o campo, θ vai ser o ângulo entre a corrente e o campo. E se vocês perceberem na fórmula, não tem mais velocidade. Na fórmula vai ter quem agora? Corrente. Então, se na fórmula boi que é vaca sem teta, se na fórmula boi que é vaca sem teta, θ era o ângulo entre a velocidade e o campo, agora θ é o ângulo entre a corrente e o campo. Tranquilo isso, gente? Beleza? Deixa só ver se eu não esqueci nada de falar com vocês aqui. Eu não cancelar a aula e quando terminar a aula, no fim das contas, não ter falado de tudo. Tá? Pronto. Dessa parte aqui eu falei tudo certinho. Por enquanto é só. É assim que você calcula a força magnética em um fio. Isso já caiu no Enem, tá? Mas vamos para uma próxima aula.